Astúcia tática dos hereges. A meu modo de ver, um juízo tão severo foi pronunciado pelo céu por causa da malícia destes mistificadores, que não duvidaram em encobrir com outro nome as heresias que fabricavam. Com frequência se aproximavam de passagens complicadas e pouco claras de algum autor antigo, os quais, por sua mesma falta de caridade, parecia que concordavam com suas teorias. Assim simulavam que não eram os primeiros nem os únicos que pensavam desta maneira. Eu qualifico esta falta de honradez de duplamente odiosa, porque não tem escrúpulo algum em fazer que outros bebam o veneno da heresia e porque mancham a memória de pessoas santas como se espalhassem ao vento com mão sacrílega suas cinzas dormidas, fazendo reviver determinadas opiniões que melhor era deixar enterradas no silêncio, levam a cabo uma difamação. Nisto seguem à perfeição os passos de seu primeiro modelo Cã, que não só não se preocupou de cobrir a nudez de Noé, mas que a fez notar aos demais para zombar dele. Por causa de uma ofensa tão grave à piedade filial, até seus descendentes estiveram incluídos na maldição que mereceu seu pecado. Seu comportamento foi totalmente contrário ao de seus irmãos, os quais se negaram a profanar com seu olhar a venerável nudez de seu pai e a expô-la aos olhares de outros, mas que, como está escrito, o cobriu cercando-se de braços. Não aprovaram nem censuraram o erro daquele homem santo, e por isso mereceram uma esplêndida bênção, que se estendeu a seus filhos de geração em geração. Mas voltemos ao nosso tema. Devemos ter horror como se tratasse de um delito, de alterar a fé e corromper o dogma. Não só a disciplina da Constituição da Igreja nos impede de fazer uma coisa assim, mas também a censura da autoridade apostólica. Todos conhecemos com quanta firmeza, severidade e veemência São Paulo se lança contra alguns que, com incrível frivolidade, se afastaram em pouquíssimo tempo daquele que os havia chamado à graça de Cristo, para passar-se a outro evangelho, ainda que a verdade é que não existe outro evangelho. Ademais, se haviam rodeado de uma turba de mestres que secundavam seus próprios caprichos e apartavam os ouvidos da verdade para os dar às fábulas, incorrendo assim na condenação de ter violado a fé primeira. Se deixaram enganar por aqueles de quem escreve o mesmo apóstolo em sua carta aos irmãos de Roma. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira enganam os corações simples. Se introduzem nas casas e fazem escravas as mulheres carregadas de pecados e movidas por toda classe de desejos, as quais, ainda que sempre dispostas a instruir-se, não conseguem chegar nunca ao conhecimento da verdade. Charlatães e sedutores revolucionam famílias inteiras, ensinando o que não convém, com o fim de adquirir uma vil ganância. Homens de mente corrompida e desqualificados em matéria de fé, presunçosos e ignorantes, que se envolvem em discussões e em debates estéreis, privados da verdade, pensam que a piedade é algo lucrativo. Como não tem nada em que se ocupar, se dedicam ao perambulismo e não só estão ociosos, mas que são falastrões indiscretos, falando do que não devem. Têm depreciado uma boa consciência e naufragam na fé. Seus palavreados fúteis e profanos fazem que cada vez mais vão adiante na impiedade. E essas palavras sujas corroem como gangrena. Com razão se escreveu deles, mas não irão longe, porque será manifesta a todos a sua insensatez, como a foi a daqueles dois.